irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dando graças a Deus por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na casa dEle, nesse primeiro culto de Santa Ceia, para juntos celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor, né? É um privilégio para nós podermos estar aqui hoje, né? E eu louvo a Deus por isso. Quero já agradecer a Deus, mais uma vez, agradecer ao nosso pastor pela confiança e pedir a oração dos irmãos, continuem orando por nós, somos sempre carentes das vossas orações. Amém, meus irmãos? O texto lido pelo pastor Eliezer de Souza, o texto que habitualmente nós lemos, obviamente não é o único texto bíblico que narra a Santa Ceia, mas talvez seja aquele que consegue narrar de uma forma mais compreensível para nós que ouvimos. E o texto lido, relatado por Paulo, Paulo diz que ele recebeu do Senhor, o que ele escreveu, recebeu por revelação. Então é um texto que nós, via de regra, nós temos uma preferência por lê-lo na Santa Ceia do Senhor. Eu queria retornar um pouco dentro desse texto, mas a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, Paulo diz assim: nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, e Corinto era uma das igrejas fundadas por Paulo na sua segunda viagem missionária, e talvez uma das igrejas que tenha causado mais preocupação a Paulo na sua ausência, porque era uma igreja que Paulo via que tinha muitos problemas, né? E eu diria que, e ele vai até dizer no capítulo 3 dessa epístola, ele chama aqueles crentes de carnais, né? Não poderia chamá-los de espirituais. E dentre os problemas que Paulo observou na igreja estava como eles administravam, como eles se reuniam para a ceia do Senhor. E observe que o versículo 17 ele diz: olha, nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Ora, parece até de uma certa forma incompreensível como é que a gente vai se juntar para ceiar e isso pode nos fazer pior, né? Em tese, nós entendemos que toda vez que nós nos reunimos para adorar, para cultuar, isso nos aproxima de Deus. Mas é importante nós entendermos, e a gente tem que estar muito atento, para não permitir que os nossos atos litúrgicos ofusquem o propósito de tudo que nós fazemos. Eu lembro, eu sempre cito isso, que o culto de Santa Ceia sempre foi um culto revestido de um espírito de reverência. Era nítido que o crente ele já vinha para a Santa Ceia com a percepção de que aqui tudo que nós fizéssemos, nós deveríamos fazer em memória dele. O que nós cantávamos era em memória dele. O que nós líamos era em memória dele. E isso fazia com que o nosso coração ficasse envolto de um sentimento de reverência e de gratidão. Hoje, irmão, às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm oportunidade para cantar na ceia e a gente percebe que a pessoa não conseguiu compreender qual é o propósito de nós nos reunirmos para ceiar. E Paulo, ele recomenda isso para os crentes de Corinto. Não venha para a casa do Senhor para comer um pedaço de pão, para beber um cálice de suco de uva e achar que isso é o suficiente e isso cumpre o mandamento. Absolutamente. O mandamento de Jesus é para que nós façamos isso em memória dele. Sempre em memória dele, sempre se lembrando dele. Nós não podemos automatizar a nossa Santa Ceia. Uma vez eu ouvi uma expressão que eu achei interessante, que diz que a nossa fé tem que ser sempre manufaturada. A gente não pode industrializar a fé.
Eu comparando, eu costumo dizer que o nosso culto tem que ser com a mesma sensação daquela quem está dirigindo assim que tirou carteira. Quando você começa a dirigir, você pensa o que você vai fazer. Olha, eu agora vou passar a primeira, o carro está gritando, eu agora vou passar a segunda. Quando a gente já dirige algum tempo, você vai dirigindo, você não percebe nem em que marcha você está, porque você automatizou o procedimento. Mas, queridos irmãos, quando nós nos ajuntarmos, nós não podemos automatizar, aleluia, o nosso culto ao Senhor. Nós não podemos fazer as coisas repetidas vezes sem parar e refletir o que é que nós estamos fazendo. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, ele, na sua sabedoria, ele nos instituiu a Santa Ceia para que nós nunca nos distanciássemos da essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? É que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. O mundo pode pregar o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, mas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele nos faz voltar para a cruz, ele nos faz ver que nós somos dependentes da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Aleluia. E não nos esqueçamos disso. Não existe evangelho sem que haja a memória de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Paulo diz, olha, vocês quando estão se ajuntando, vocês não estão fazendo isso para ser melhor. Mas o crente, irmãos, que não se distancia da obra do Calvário, todo dia ele é um crente melhor do que foi ontem. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos progredir na fé, porque nós estamos nos distanciando do evangelho da cruz. E estamos nos aproximando do evangelho que massageia o ego. O evangelho que coloca o homem no centro, aleluia, das coisas. Mas o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, está centrado nele. O nosso culto é para ele, aleluia. E a nossa reunião é para glorificar a ele. E ele se faz presente entre nós quando nós o entronizamos nos nossos corações. Glória a Jesus. Santa Ceia nunca pode ser formalismo. E a gente tem que se provocar, irmãos. A gente tem que se provocar para pensar, porque senão a gente fica distraído e não pensa no que nós estamos fazendo. Mas nessa noite que você pensa, Jesus, muito obrigado porque tu morreu pelos meus pecados. Jesus, muito obrigado, aleluia, porque eu estava perdido, eu estava condenado. Mas lá, aleluia, no Gólgota, tu derramaste o teu sangue na cruz. E esse sangue me deu vida e vida com abundância. Glória a Jesus. E é interessante, irmãos, que aí Paulo começa a narrativa. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. É interessante, irmãos, Jesus pega o pão, parte o pão, dá aos seus discípulos e diz, olha, agora vocês vão tomar e vão comer, porque isso é o meu corpo. Então observemos que há um memorial disso. O corpo de Jesus, que foi dilacerado pelos nossos pecados. E ele é interessante que ele vai dizer assim, olha, que foi moído por vós. Esse é o meu corpo que foi partido por vós. E aí, irmãos, nesse momento, Paulo está trazendo à memória aquilo que Jesus quis dizer. Eu morri por você. O meu corpo foi moído, o meu corpo foi partido por você. Isso aponta para a essência do Evangelho, que é a morte vicária de Jesus. Ele não precisava morrer, ele era Deus, ele não precisava nem passar pelas agruras que passou, mas se fez, foi por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós pudéssemos, aleluia, sentir a presença dele aqui. E ele morreu para que nós possamos realmente ter acesso, aleluia, a Deus. E isso só foi possível porque um dia o seu corpo foi traído, foi partido por mim e por você. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, sempre em lembrança dele. Vamos cantar, cantemos em lembrança dele. Eu lembro que teve uma ceia
que eu dei uma oportunidade para a irmã cantar, a irmã veio cantar um hino e recebe tua vitória, e eu fiquei parado e pensei assim, meu Deus do céu, ela não entendeu ainda o que é uma ceia. Porque aqui, irmãos, a grande vitória que nós poderíamos receber, nós recebemos lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós. E ainda que passemos, irmãos, por vida de angústia, ainda que passemos por dificuldade, mas nada pode nos tirar, aleluia, a maior vitória que nós tivemos, que foi a vitória sobre a morte, que só Jesus Cristo pode dar. E ele continua, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus está dizendo aqui, olha, o meu sangue abriu uma nova forma do homem se relacionar com Deus. O meu sangue propiciou ao homem uma oportunidade de se relacionar com Deus de forma diferente. Nós sabemos que na antiga aliança, na aliança mosaica, o homem precisava de um intermediador, de um sacerdote para poder se relacionar com Deus. Mas quando Jesus morreu, ele disse, olha, esse sangue é o sangue da nova aliança. Ele abriu agora uma nova forma de nós nos relacionarmos com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E nesta noite eu e você pode ter acesso direto a Deus. Nós podemos sentir a presença dEle. Ele pode, aleluia, habitar em nós. Nós podemos chegar com ousadia diante do trono dEle, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado e nos abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! Oh, aleluia, irmãos, glória seja dada ao nome de Jesus. Só Jesus pode fazer isso, só Ele pode fazer isso, só o seu sacrifício na cruz pode fazer isso por nós, mas ninguém poderia fazer. Eu, pelos meus próprios esforços, não poderia me achegar a Deus, mas Jesus, Ele derramou o seu sangue para nos purificar, para nos tornar puro, aleluia, para perdoar os nossos pecados e para nos fazer agora templo do Espírito Santo de Deus. E hoje nós podemos dizer, irmãos, que podemos nos assentar à mesa e sentir a presença dEle, porque o sangue de Jesus nos purificou e permitiu que nós nos relacionássemos com Deus. Agora, irmãos, Paulo ele continua dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O outro propósito da Santa Ceia, outra mensagem deste memorial, é a verdade de que Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Glória a Jesus. Os evangelhos narram que Jesus ele preparou aquele momento da ceia para os seus discípulos. Ele mandou que os apóstolos fossem na frente, iriam encontrar um homem com um cântaro, iria pedir, aleluia, o cenáculo para realizar a ceia, e naquele momento ele realizou a Santa Ceia, para comer a Páscoa, ele realizou a Santa Ceia com os seus discípulos. Jesus preparou aquele momento com os seus discípulos, assim também Jesus preparou este momento para ceiar conosco. Isso só foi possível porque ele morreu, derramou o seu sangue, e agora nos torna apto a estarmos na presença dele, aleluia. E se você ainda não sentiu a presença dele, eu quero dizer para você nesta noite que o sangue de Jesus Cristo nos aproxima de Deus, nos dá perdão de pecado e nos proporciona um encontro real com ele. Esse Jesus que nós falamos, esse Jesus que nós pregamos, ele não é tão somente retórico, ele não é um Deus transcendente, mas ele é um Deus imanente, ele está entre nós. Isso só foi possível porque ele derramou o seu sangue para nos abrir esse novo e vivo caminho, para nós podermos sentir a presença dele. E Paulo diz, portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O perigo está em participar deste momento sem discernir, sem diferenciar. Discernir, a palavra no original significa diferenciar dos demais, separar dos demais. Esse pão não é igual o pão que você comeu hoje de manhã, que comprou na padaria.
Esse suco de uva não é igual o suco de uva que você pode sair daqui e comprar no mercado. Não, este é diferente, porque esse a gente participa com propósito. Aleluia. Este tem uma finalidade de nos levar a nos lembrar do sacrifício de Jesus. Mas ele diz: portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora observe, irmão, já estou finalizando, que ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu tinha uma dificuldade em entender esse versículo, porque a Bíblia diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, por conseguinte, coma deste pão e beba desse cálice. E aí me vinha a indagação: e se a pessoa, nessa autorreflexão, nesta análise pessoal, perceber que está em falta, se a pessoa perceber que está indigno de participar, se ele comer e beber, come para sua própria condenação, até que um dia eu entendi o que Paulo está querendo dizer. E esse versículo está associado aos versículos anteriores, quando ele fala sobre o poder do sangue de Jesus, o poder purificador. A obra vicária de Cristo foi feita exatamente para perdoar os nossos pecados. E se você chegou aqui nesta noite, aleluia, e percebe que você está em falta diante de Deus, eu quero dizer para você que a morte de Jesus, aleluia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aquele que se arrepende, confessa, há poder no sangue de Jesus para perdoar todas as suas falhas. E aí, quando você tem essa consciência, você se arrepende e busca o perdão da parte de Deus, você está apto para participar do pão, do corpo e do sangue de Jesus, mas não de forma indigna, mas perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, sangue que nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.